Então vamos lá. Fizemos a penhora intimando o terceiro, que é o devedor do seu executado, para que ele não pague a dívida ao credor, porque essa dívida está, esse crédito do executado, do credor do terceiro, ela está vinculada já por penhora a uma ação de execução em que esse executado é o devedor, executado esse que é o credor do terceiro. E o que esse executado tem que fazer? Esse terceiro que recebe essa intimação tem que fazer? O artigo 856 diz que esse terceiro, que é o devedor do executado, ele só conseguirá cumprir efetivamente a sua obrigação e, portanto, afastar-se do seu débito, extinguir a sua obrigação pelo pagamento, diz o parágrafo 2º, o terceiro só se exonerará da obrigação depositando em juízo a importância devida. Ou seja, quando esse terceiro recebe a intimação de que não deve pagar ao seu credor, porque o seu credor é devedor de um exequente, esse terceiro ele só se libera da sua dívida, portanto afasta a mora e os efeitos da mora, quando depositar o valor naquele processo de execução. Portanto, a penhora vai ser agora daquele dinheiro que o terceiro pagou dentro do processo e que, portanto, fica vinculado a esta execução. O terceiro sai fora. O terceiro foi apenas o agente depositante, mas ele sai fora porque a obrigação dele está cumprida. Ele pagou o débito, mas não ao seu verdadeiro credor, e sim ao credor do seu credor, que é o exequente da ação. Se porventura o terceiro nega a existência do débito, ou seja, ele diz, mas eu não sou devedor do seu executado. Parágrafo 3º do 856 diz, se o terceiro negar o débito em conluio com o executado, ou seja, ele diz, eu não sou devedor do executado, de forma combinada com esse executado, justamente para não ter que fazer esse depósito, a quitação eventual que o executado der a esse terceiro será considerada em fraude à execução e, portanto, inexistente para o exequente. Então, se descobrisse que esse terceiro teve quitada a sua obrigação, já intimado de que ele não deveria pagar, inclusive porque negou a sua condição de devedor, essa quitação é desconsiderada e, portanto, é como se ele não tivesse pagado. Ele vai ser de novo intimado a fazer o pagamento e depositar esse valor dentro daquela execução. Se porventura esse crédito for representado por título de crédito, por nota promissória, por cheque, por duplicata, aí o 856 diz que a penhora de crédito representada por título se dará pela apreensão do documento, esteja ou não esse documento em poder do executado. Ou seja, como normalmente a quitação de títulos de crédito se dá com a troca do título pela dívida, ou seja, em tese, a posse desse documento dá a impressão da quitação, o que o artigo 856 determina é que a penhora se dará com a apreensão do próprio documento e o depósito dele na ação de execução. Ou esse documento estando com o executado é que deverá tomar essa providência, e se o documento estiver em poder do terceiro ainda devedor, é esse devedor que vai ter que promover o depósito desse título junto à execução. O parágrafo 1º diz que se o título não for apreendido, mas o terceiro confessar a dívida, é como se o título tivesse sido depositado. Ou seja, ainda que o executado, titular do título, crie algum obstáculo para que esse título seja depositado no processo, se o terceiro se confessar devedor, é o que basta para que se tenha formalizada a penhora. E aí o título não precisa nem ser de fato apreendido. Só que esse terceiro, que se confessou devedor, vai ter que pagar o título como? Lá na execução, depositando o valor devido. Já que o título não apareceu, então a obrigação vai ser extinta com o pagamento pelo terceiro, depositando o valor junto à execução, ok?